Campina Grande, terça-feira, 30 de dezembro. Estamos juntos outra vez, direto de Campina Grande, levando as boas novas de salvação para os nossos internautas, telespectadores que estão conosco todos os dias. Que bom contarmos com a sua teleaudiência. Dentro de instantes, estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra que nós recebemos nesses últimos 2 dias. E você também ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Glória a Deus, glória a Deus. Esse deve ser o nosso sentimento de gratidão por tudo que Deus tem dispensado sobre as nossas vidas. Sem mais delongas, quero deixá-los com o pastor de saudosa memória e cantor Luiz de Carvalho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. De irmão para irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a Deus. Pela pátria salva, glória a Deus. Pela liberdade, glória a Deus. E pelos que vivem, glória a Deus. Em outras nações, glória a Deus. Pela caridade, glória a Deus. Que alguém produz, pelos céus que um dia, glória a Deus. Nos mandou Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Se a nossa dedicação está voltada para o sistema pecaminoso, não é espaço para a dedicação ao Senhor. Então, entenda mais essa particularidade. Amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus é ter uma vida de escolha. Amar a Deus é dedicar-se a Ele. Amar a Deus é ser leal a Ele. Amar a Deus é rejeitar as coisas do mundo, por mais que você seja tentado. A oração do Pai Nosso nos diz: não nos deixeis cair em tentação. Então, meus amados irmãos, não se trata de simplesmente vivermos no mundo. Jesus orou para que fôssemos protegidos no mundo, mas não tirado dele. Trata-se de não permitir que o mundo viva em nós. Nossa cidadania é celestial.
Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que nós estejamos aqui, vivendo aqui, mas a nossa mente e o coração está em Cristo Jesus, porque Ele já reina nas nossas vidas. E quando Ele reina nas nossas vidas, o nosso comportamento é de acordo com aquilo que Ele revelou em Sua palavra. E há uma diferença enorme entre o comportamento do crente e o comportamento mundano. Mas ainda João vai, no versículo 16, descrever a anatomia do mundo, para que saibamos exatamente o que não devemos amar. João desmembra o sistema mundano em suas 3 grandes categorias de tentação. E este verso, ele demonstra toda a sedução do mal. Porque tudo o que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. E essas 3 concupiscências permeiam a queda original. E essas 3 concupiscências mostram que, já em outros textos, Deus revela essas concupiscências, fazendo uma ponte com a queda original. Vejamos. A concupiscência da carne refere-se aos desejos ilícitos e excessivos que emanam da natureza humana pecaminosa. A carne, no sentido bíblico, são os desejos que buscam a gratificação imediata do corpo e dos sentidos fora da vontade de Deus. Veja, gratificação imediata do corpo e dos sentidos fora da vontade de Deus. Isso quer dizer que Deus preparou para nós, para que nós viéssemos a viver de forma a nos gratificar, tanto no corpo como nos sentidos, mas dentro da sua vontade. Ou seja, existe uma perspectiva diferente da satisfação mundana, e essa perspectiva diferente da satisfação mundana é estar satisfeito em Deus. Estou satisfeito com Cristo, como diz o corinho. Então Paulo, ou melhor, João está acendendo um alerta: cuidado, igreja, para não ceder à concupiscência da carne. Cuidado com esses desejos ilícitos, excessivos, que emanam da natureza pecaminosa humana. Cuidado com esse desejo de buscar gratificações imediatas do corpo, dos sentidos, fora da vontade de Deus. A exemplo disso, imoralidade sexual, glutonaria, vícios, prazeres que escravizam. E aqui eu coloquei em exemplo tanto a imoralidade sexual, glutonaria e vícios, porque a gente é acostumado só a falar em imoralidade e em vícios, não é? Mas existe o pecado da glutonaria. Pessoas que comem compulsivamente sem parar. Parece que o mundo vai se acabar. E logo cedo estão gordos, inchados e cheios de problemas. É pecado. Do mesmo jeito do vício, do mesmo jeito da imoralidade sexual. Come compulsivamente pelo prazer de comer. É pecado. E a gente tem que ter cuidado com a brincadeira. Rapaz, crente não bebe não, mas come que é uma beleza. Não é assim que a gente brinca? Cuidado que essa brincadeira pode ser pecaminosa. Mas ele diz ainda a concupiscência dos olhos. Isso aqui se refere ao desejo por aquilo que é visto. Ou seja, o materialismo, a cobiça, o apego às posses e à aparências. Os olhos são a porta da alma. Infelizmente, meus irmãos, muitos crentes vivem doentes dentro da igreja, frustrados,
porque olham a vida do outro e querem se equiparar à vida dele. Nunca vai ser igual. E por várias vezes perdemos, irmãos, o contentamento de viver a alegria com aquilo que Deus nos deu. A corrida é para ter, para ser. É uma corrida desenfreada dentro da igreja, para ser reconhecido. É uma corrida desenfreada para se endividar, para comprar o que não pode e ter o que não deve. E quando aqueles que têm consciência disso não conseguem ter contentamento pelaquilo que tem, fica o tempo todo cobiçando o que o outro tem. Ah, eu tenho um par de chinelo, mas eu queria um par de tênis. Então João está dizendo, cuidado com a concupiscência dos olhos. E me parece, meus irmãos, que hoje em dia seja mais difícil do que no tempo de João. Porque hoje nós vivemos o tempo todo o quê? Com propagandas, não é? Às vezes eu estou aqui, aí está um calor em casa, aí a gente diz, Irama, mas rapaz, se a gente pudesse comprar um ar-condicionado para botar aqui no quarto seria tão bom. Quando eu abro o meu Instagram, aparece um monte de ar-condicionado. O telefone, o microfone escuta, e os algoritmos do Google e dos demais, eles vão aqui trabalhando na nuvem e vai jogando para você na sua timeline. Talvez daqui a pouco vai aparecer aqui, ar-condicionado, vai daqui a pouco vai aparecer. Aí, por isso que eu estou dizendo que é mais difícil, porque é o tempo todo essa propaganda, é o tempo todo a gente metralhado com a propaganda. A gente não consegue ficar contente com o que a gente tem. Amém? Amém, meus irmãos? Mas é isso mesmo. Até nas coisas de crente a gente tem que ter cuidado. Presta atenção. Até na coisa de crente. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Eu gosto de terno. Não gosto de usar, mas eu gosto de terno. Não é paradoxo não, eu não gosto de usar porque dá trabalho colocar e tirar. Mas eu gosto de terno, de me ver de terno. Aí o que é que acontece? O tempo todo ficou aquele negócio na cabeça para comprar terno, não é? Ganhar faz tempo, mas nunca ganhei um terno. Não estou dando não é mensagem subliminar não, mas faz tempo mesmo. Eu ganhei um terno lá em São Vicente de Seridó faz mais de 10 anos. Está lá o bichinho lá, bom todo ainda. Mas o que é que acontece? Eu não gosto. Aí eu estava na Espanha, vim-se embora, liso. Aí, antes eu disse, vamos no shopping? Pode ir embora. Aí a gente chegou no shopping. Rapaz, quando eu entrei assim naquela vitrine, um ternozão. Lindo, chumbo, com colete, com tal. Aí, R$1.000. Eu digo, mas rapaz, deixa eu fazer aqui. Aí fui fazer as contas, diga aí, liso, fui fazer as contas no cartão para ver se eu comprava. Sabe o que foi que me salvou? Não tinha o meu tamanho. E eu bem caladinho, porque se eu dissesse a Irama, eu disse, tu é doido, rapaz, tu não tem dinheiro aí, como é que tu vai comprar um terno? Mas a concupiscência do quê? Dos olhos. Por isso estou dizendo que a gente é crente e se engana. Se engana. Já ia usar o terno no casamento de Alice e Antônia. Está vendo? Mas o que foi? Concupiscência. Não foi ou não foi, irmãos? Eu não tinha. Eu tenho vários não. Eu tenho 5 ternos em casa. E para que eu ia comprar outro? Concupiscência. Se os irmãos quiserem dar, não tem problema não. Eu estou aceitando. Mas para que? Entenderam? Irmãos, a concupiscência dos olhos nos leva à inveja, à ambição desmedida,
ao materialismo, à pornografia e o desejo de ter o que os outros têm. Gênesis 3:6 fala sobre a fruta. A fruta foi agradável aos olhos. A terceira, João diz: cuidado com a soberba da vida. A soberba da vida refere-se ao orgulho, à ostentação, à autoexaltação. É a vanglória baseada no que tem, no que se faz ou no que se é. É a busca por status, fama e poder. Ou se gabar das próprias posses e realizações como se fossem a base da vida. E essa concupiscência aqui, essa soberba da vida, atinge a nós líderes o tempo todo. Se a gente não tiver cuidado, a gente está assim, cheio de orgulho, ostentando, se auto-exaltando, achando-se que é mais do que o outro, como o Alisson disse aqui. Então, meus irmãos, cuidado com a vanglória baseada no que se tem, no que se faz e no que se é. A arrogância, a busca por títulos, por reconhecimento humano, viver de aparência, autossuficiência, se espelha a justamente o fruto também lá de Gênesis 3:6. O fruto foi desejável para dar entendimento, a ambição de ser como Deus. Está enraizado. O que é que João está dizendo? Cuidado com a soberba da vida. Então, meus irmãos, se nós vivemos dessa forma, nessa anatomia, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, João está dizendo que nós não temos parte com Deus. E qual é o contraste disso? Versículo 17. O sermão então vai culminar na apresentação de um poderoso contraste entre o passageiro e o permanente, entre o juízo e a vida eterna. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. É como se João dissesse assim: deixa de ser besta, crente. Isso vai passar. Deixa de leseira. Deixa de ser bobo. Está se matando para comprar isso, para comprar aquilo. Caísse nessa tentação. Tu caísse nessa tentação porque viu essa mulher, porque viu esse homem, e está aí desgraçando a família, desgraçando o teu testemunho. Isso é concupiscência da carne, rapaz. Sai fora disso. Sai fora. Porque isso é passageiro. Vai ser noites e noites de muito amor, vai ser noites e noites de muita concupiscência, vai ser muito prazer, mas é passageiro. Algo muito maior, algo muito melhor, algo muito substancioso, é a eternidade com Deus. É a presença de Deus que já nós começamos a experimentar aqui na igreja, e vamos ter a plena presença total na glória. É como se João dissesse: rapaz, tenta pensar sobre isso, tenta pesar sobre isso. Mas você está dizendo que a gente deve ter cuidado, é porque é muito pesado, é porque é muito difícil. Eu conheci, irmãos, um pastor que ele caiu, e ele é um pastor que tinha uma boa prebenda na igreja, boa prebenda assim, que fora do comum. Ele era conhecido, ele era famoso, e ele se apaixonou por uma pessoa que foi ovelha dele no passado, e ele pegou o carro, depois de ter conversado nas redes sociais com essa pessoa, pegou o carro e dirigiu 2 horas para se encontrar com essa pessoa.
Isso me assustava. Porque, pastor, benquisto, um ministério impecável, conhecido, boa prebenda, ele só sabia ser pastor. É como o pastor Bosco diz, né? Se eu não for pastor, você é o quê? Vou plantar batata. Pronto, ele seria um desses, que se não fosse pastor, teria que plantar batata, que não sabia fazer outra coisa. Ele dirigiu 2 horas para cair em adultério. 2 horas. Me assustou. Porque eu disse, nesse tempo todinho, ele não caiu nem um pouquinho a consciência dele do que ele estava destruindo na sua vida. E foi o que aconteceu. Destruiu o ministério, destruiu a família, destruiu absolutamente tudo por causa de momentos de prazer carnal. Eu me assustei. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. A transitoriedade, o termo paraketai, passa, está no tempo presente, indicando uma ação que está continuamente em curso. O sistema mundano está desaparecendo, findando, esvaecendo a cada momento nas nossas vidas. O que ele quer dizer isso? Daqui a pouco você vai morrer. Você tem 100 anos aqui para frente para viver. Daqui a pouco tu morre. 100 anos daqui a pouco. É essa a ideia. Tudo passa. Ou seja, o João está dizendo aqui de forma bem categórica: não vale a pena qualquer prazer, seja ele mais prazeroso do mundo, não vale a pena para deixar os caminhos do Senhor. Não é forte? E quando você pensa que homens de Deus e mulheres de Deus caíram, é a maior tolice, João vai dizer aqui na sua ideia, é a maior tolice investir a vida, a energia e o amor em algo que está condenado à destruição, que já está em processo de desintegração. Amar o mundo é amar aquilo que o fogo do juízo consumirá. Mas aí vem o bálsamo, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O termo menei aqui, permanece, indica uma estabilidade, uma residência contínua e eterna. Aquele que se dedica a fazer a vontade de Deus, que é o oposto de amar a concupiscência, está alinhado com o eterno. O princípio da vida eterna não é o fazer que garante a salvação, que é pela fé, mas o fazer a vontade de Deus, que é a prova viva e a característica inconfundível daquele que já possui a vida eterna e cujo amor está no Pai. Quem ama o Pai e faz sua vontade tem parte na sua permanência eterna. Então eu quero fazer uma pergunta para todos nós, para nos confrontarmos. Onde reside a sua lealdade e o seu amor mais profundo? Você tem dedicado seu coração, tempo, recursos às concupiscências da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida? Você tem dedicado-se a prazeres ilícitos, ao materialismo e à cobiça, ao orgulho e à vaidade?
Se assim for, João declara aqui nesse texto, categoricamente, que o amor do Pai não está em você. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos ser cidadãos do céu e ao mesmo tempo embaixadores do sistema de Satanás. A sabedoria é clara. Não troque o permanente pelo passageiro. Ame a Deus. Ame a Deus com a devoção ativa da sua vida, fazendo a vontade dele. Então o que Deus nos chama todos os dias como crentes é que para que nós venhamos a nos diminuir para que Ele cresça. E diminuir para que Ele cresça é definitivamente deixar de cair nas ciladas deste mundo, nas ciladas de Satanás. É parar de viver conforme o sistema desse mundo. É parar com a cobiça, com a inveja, com a vaidade. É parar com tudo aquilo que o mundo nos oferece, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida, e mergulhar nesse amor de Deus, tendo a sua vida totalmente dedicada a Ele, totalmente consagrada a Ele. O amor a Deus, com essa devoção ativa da sua vida, fazendo a sua vontade. Sabe por quê? Porque o mundo e as suas concupiscências passam, mas quem está com Deus e faz a sua vontade, permanece eternamente. Amém. Que você seja então dedicado ao Senhor, amando a Ele, ativamente. Eu só tenho que agradecer a você, telespectador, internauta da TV Master, TV a cabo Canal 20, que está ligadinho conosco. Esperamos em Deus amanhã realizarmos o último programa do ano e também você não pode deixar de prestigiar o culto de despedida que neste dia 31 será realizado a partir das 21h30, estendendo-se até 23h30, quando depois do culto estaremos nos confraternizando e estaremos nos preparando para receber o ano novo. Portanto, Deus abençoe a você e toda a sua família, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder,
Senhor.